Você já se sentiu pequeno na frente de alguém só porque não tinha um diploma na parede? Já passou pela humilhação de ser tratado como inferior porque sua roupa não era de marca ou porque você não sabia falar bonito como os ricos? Eu sei como dói essa sensação, porque já estive lá, já senti esse aperto no peito quando alguém olha para você de cima a baixo e decide que você não vale nada só pela sua aparência. Hoje eu vou te contar uma história real que vai mudar completamente a forma como você vê o seu próprio valor, porque às vezes as pessoas mais simples carregam dentro de si uma sabedoria que nenhuma universidade do mundo consegue ensinar. E eu garanto que quando você ouvir o que aconteceu naquele escritório luxuoso na Faria Lima, você nunca mais vai permitir que alguém te faça sentir inferior por causa do seu nível de escolaridade. Era uma terça-feira chuvosa de agosto em São Paulo, quando Marina Ferreira da Silva acordou às 4:30 da manhã, como fazia religiosamente todos os dias há mais de 15 anos. Aos 52 anos, ela carregava nos ombros curvados o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho pesado, limpando escritórios em um dos prédios mais luxuosos e imponentes da Avenida Faria Lima. Suas mãos calejadas e marcadas pelo tempo contavam a história silenciosa de quem nunca teve tempo para estudar, de quem precisou trabalhar desde os 9 anos de idade para ajudar a família a sobreviver em uma favela na zona sul de São Paulo. Marina mal sabia ler direito. Tinha parado de estudar na terceira série do ensino fundamental para cuidar dos irmãos menores, quando a mãe ficou doente com tuberculose. E desde então, sua vida tinha sido uma sequência infinita e monótona de dias iguais. Acordar antes do sol nascer, pegar 3 conduções para chegar ao trabalho, limpar banheiros e escritórios de pessoas que ganhavam em um dia o que ela ganhava em um mês, voltar para casa quando já estava escuro, preparar a janta para a família, ajudar a filha com a lição de casa mesmo sem entender metade do que estava escrito, dormir poucas horas e recomeçar tudo no dia seguinte. Era uma rotina que ela conhecia de cor, uma dança cansativa que ela executava com a precisão de quem não tinha escolha. Naquela manhã específica, enquanto esperava o primeiro ônibus na chuva fina que insistia em cair desde a madrugada, Marina não fazia a menor ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela vestia o mesmo uniforme azul marinho de sempre, já desbotado pelas incontáveis lavagens. Carregava a mesma bolsa de couro sintético, já desgastada pelo tempo e pelo uso constante. E tinha os mesmos sonhos simples de sempre: conseguir pagar todas as contas no final do mês, sem precisar pedir dinheiro emprestado para os vizinhos e talvez, quem sabe um dia, ter uma casinha própria onde pudesse plantar algumas flores no quintal. Mas o destino tinha outros planos muito diferentes para ela. Planos que nem ela, nem ninguém ao seu redor poderia imaginar, nem mesmo em seus sonhos mais ousados. O ônibus chegou 20 minutos atrasado, como sempre acontecia quando chovia. E Marina se espremeu entre os passageiros que voltavam do trabalho noturno e aqueles que, como ela, começavam mais um dia de labuta antes mesmo do sol aparecer no horizonte. Durante os 45 minutos de viagem até o centro da cidade, ela observava pela janela embaçada as ruas vazias e os prédios ainda adormecidos, pensando na filha Gabriela, que estava no último ano da faculdade de pedagogia, estudando de noite e trabalhando de dia como recepcionista para poder pagar os estudos. Marina sentia um orgulho imenso da filha, mas também uma angústia constante, porque sabia que mesmo com todo o esforço e dedicação de Gabriela, o diploma sozinho não garantiria um futuro melhor em um país onde as oportunidades ainda dependiam muito mais de quem você conhece do que você sabe. Quando Marina finalmente chegou ao 32º andar do majestoso edifício comercial onde trabalhava,
Já eram 5:30 da manhã em ponto. Ela sempre chegava nesse horário exato para garantir que tudo estivesse absolutamente impecável quando os primeiros executivos chegassem às 8 horas. Era assim que ela havia conseguido manter o emprego por todos esses anos, sendo completamente invisível, extremamente eficiente e jamais incomodando ninguém com sua presença. Ela sabia exatamente quantos passos eram necessários para limpar cada sala, conhecia de memória os hábitos de cada funcionário, sabia quem deixava a mesa mais bagunçada, quem esquecia comida no micro-ondas e quem tinha o costume de derrubar café no carpete. Naquele andar ficava a sede imponente da Corporação Millennium, uma das maiores empresas de tecnologia e inovação do país, comandada com punho de ferro por Eduardo Vasconcelos Júnior, um homem de 45 anos que havia herdado o império tecnológico do pai e conseguido multiplicar a fortuna familiar por 10 em apenas 2 décadas. Eduardo era uma figura conhecida nos círculos empresariais de São Paulo, não apenas por sua riqueza extraordinária, mas também por sua personalidade controversa e por suas opiniões polêmicas sobre a sociedade brasileira. Eduardo Vasconcelos era conhecido principalmente por 3 características que definiam completamente sua personalidade. Primeiro, sua inteligência indiscutivelmente brilhante, forjada nas melhores e mais caras universidades da Europa, onde havia se formado em engenharia na Universidade de Cambridge e feito mestrado em administração em Oxford, sempre com as melhores notas da turma. Segundo, sua arrogância quase patológica, que o fazia desprezar automaticamente qualquer pessoa que ele considerasse inferior intelectualmente, o que incluía praticamente toda a população brasileira que não tinha acesso ao mesmo nível de educação que ele. E terceiro, sua obsessão doentia por desafios mentais e quebra-cabeças complexos, que ele usava constantemente para testar e humilhar as pessoas ao seu redor. Eduardo tinha o hábito peculiar e bastante cruel de testar constantemente as pessoas ao seu redor com quebra-cabeças matemáticos, enigmas lógicos e problemas complexos de raciocínio, sempre com a intenção clara e maldosa de provar sua superioridade intelectual absoluta sobre todos que o cercavam. Para Eduardo, o mundo se dividia de forma muito simples em apenas 2 categorias bem definidas e imutáveis: os que tinham estudo formal de qualidade, conseguiam acompanhar seu raciocínio superior e, portanto, mereciam algum respeito, e os que não tinham educação formal e, portanto, eram completamente irrelevantes para sua existência. Pessoas que ele considerava como peças descartáveis de uma máquina social que ele dominava completamente. Ele costumava dizer em reuniões e palestras que o Brasil nunca se desenvolveria porque a população era geneticamente inferior e intelectualmente limitada. Comentários que geravam polêmica na mídia, mas que ele fazia questão de repetir, alegando que estava apenas sendo realista sobre a capacidade intelectual do povo brasileiro. Eduardo acreditava firmemente que pessoas como ele, nascidas em famílias ricas e educadas nas melhores instituições do mundo, eram naturalmente superiores ao resto da população e que essa superioridade era não apenas justa, mas também necessária para o progresso da sociedade. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Naquela terça-feira específica, Eduardo havia chegado ao escritório muito mais cedo que seu costume habitual. Normalmente ele chegava às 9 da manhã, depois de um café da manhã elaborado, preparado pela cozinheira em sua mansão no Jardim Europa e de uma sessão de exercícios com seu personal trainer particular. Mas naquele dia, ele estava excepcionalmente nervoso e irritado porque tinha uma reunião absolutamente
debate crucial com um grupo de investidores japoneses às 9 da manhã. E ele sabia que sua empresa estava sendo avaliada não apenas pelos números impressionantes de faturamento, mas também pela capacidade de inovação e resolução de problemas complexos que sempre foram a marca registrada da Millennium. Os investidores japoneses da Yamamoto Corporation eram conhecidos mundialmente por seus métodos rigorosos e implacáveis de avaliação, que incluíam testes intelectuais extremamente difíceis e desafios de raciocínio que já haviam feito muitos empresários brilhantes passarem vergonha em reuniões similares. Eduardo havia passado semanas se preparando para esse encontro, estudando cases de sucesso, revisando estratégias complexas e praticando respostas para possíveis perguntas difíceis. Ele queria estar mentalmente afiado como uma navalha para qualquer desafio intelectual que os japoneses pudessem apresentar, porque sabia que sua reputação como gênio dos negócios estava em jogo. Enquanto caminhava pelos corredores completamente vazios e silenciosos do escritório, revisando mentalmente suas estratégias e respirando fundo para controlar a ansiedade que sentia, Eduardo se deparou com uma cena que chamou sua atenção. Marina estava silenciosamente terminando seu trabalho de limpeza na sala de reuniões principal, aquela mesma sala onde aconteceria a reunião mais importante da carreira dele em algumas horas. Ela estava de costas para a porta, concentrada em guardar os produtos de limpeza no carrinho metálico, quando algo específico no quadro branco da sala chamou a atenção aguçada de Eduardo. No quadro estava escrita uma sequência numérica extremamente complexa que ele havia usado no dia anterior para explicar um algoritmo revolucionário de inteligência artificial para sua equipe de desenvolvedores mais qualificada. Era uma sequência que ele havia criado pessoalmente, baseada em princípios matemáticos avançados que ele havia estudado em Cambridge e que representava um dos algoritmos mais sofisticados que sua empresa havia desenvolvido nos últimos anos. Ver aquela sequência ainda no quadro fez Eduardo se lembrar de como ele havia se sentido superior no dia anterior, explicando conceitos que sabia que apenas mentes muito privilegiadas conseguiriam compreender completamente. Foi exatamente nesse momento que uma ideia particularmente maliciosa e cruel passou pela cabeça de Eduardo. Ele olhou para Marina, observou uma mulher simples e humilde, de meia idade, vestindo um uniforme desgastado de faxineira, com cabelos grisalhos mal arrumados e mãos claramente marcadas pelo trabalho pesado, e imediatamente a categorizou mentalmente como alguém completamente sem instrução formal. Para Eduardo, Marina representava tudo o que ele mais desprezava na sociedade brasileira: a falta total de ambição intelectual, a conformidade resignada com uma vida medíocre e sem perspectivas, a ausência completa de curiosidade pelo conhecimento e pela cultura. Enfim, tudo que ele considerava como sendo a raiz dos problemas do país. E foi precisamente nesse momento de arrogância suprema que Eduardo decidiu se divertir um pouco às custas daquela mulher humilde, transformando ela em um brinquedo para seu ego inflado. Ele pensou que seria extremamente engraçado e divertido humilhar uma faxineira ignorante, mostrando a ela como pessoas de sua classe social eram intelectualmente superiores e como ela jamais conseguiria compreender nem mesmo os conceitos mais básicos do mundo moderno. Para Eduardo, essa seria uma forma perfeita de começar o dia, reafirmando sua superioridade antes da reunião importante com os japoneses. Eduardo pigarreou alto e deliberadamente para chamar a atenção de Marina, que se virou instantaneamente, claramente assustada e preocupada. Ela não estava absolutamente acostumada a interagir diretamente com os executivos do andar, muito menos com o próprio dono da empresa. Uma figura que para ela era quase mítica,
alguém que ela via apenas de longe, ocasionalmente, e que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Seu coração disparou imediatamente e 1000 pensamentos negativos passaram por sua cabeça, pensando que talvez tivesse feito alguma coisa errada, quebrado algum objeto caro, ou pior ainda, que talvez estivesse sendo demitida por algum motivo que ela desconhecia. Com a voz claramente trêmula e cheia de respeito e medo, Marina disse baixinho: "Bom dia, senhor. Me desculpe se eu atrapalhou alguma coisa. Eu já estava terminando aqui e vou sair imediatamente." Sua postura era de quem está sempre pronta para se desculpar, para se fazer menor, para desaparecer sem incomodar, exatamente como ela havia aprendido a fazer durante décadas de trabalho em ambientes onde sua presença era tolerada apenas enquanto fosse útil e invisível. Eduardo sorriu de forma visivelmente condescendente e cruel, cruzou os braços de forma autoritária e apontou diretamente para o quadro branco onde estavam escritos os números complexos. "Você sabe o que significa essa sequência de números aí?" ele perguntou, claramente se divertindo com a situação constrangedora que estava criando, antecipando mentalmente a resposta óbvia que receberia e já imaginando como contaria essa história engraçada para seus amigos ricos mais tarde. Marina olhou para o quadro, viu os números escritos com caligrafia perfeita e sua primeira reação foi exatamente o que Eduardo esperava. Uma mistura de confusão total e medo de estar sendo testada em algo que estava completamente fora de sua realidade. Ela balbuciou nervosamente: "Eu não sei ler muito bem essas coisas de matemática, senhor. Eu só faço a limpeza mesmo. Não entendo dessas coisas complicadas que vocês fazem aqui." A resposta humilde e assustada de Marina apenas serviu para alimentar ainda mais a arrogância crescente de Eduardo, que se sentiu completamente confirmado em seus preconceitos sobre a inferioridade intelectual das classes trabalhadoras. Ele se aproximou do quadro com passos deliberadamente lentos e teatrais, pegou um marcador novo e escreveu uma nova sequência ainda mais complexa e intimidante, uma que ele havia criado especificamente para ser impossível de resolver sem conhecimento avançado de matemática e lógica. "Vou fazer uma proposta muito interessante para você", Eduardo disse, com um sorriso abertamente cruel e maldoso no rosto, saboreando cada palavra como se fosse uma iguaria cara. "Se você conseguir me explicar qual é a lógica por trás dessa sequência que eu acabei de escrever, eu te dou o meu salário de um mês inteiro. Estou falando de mais de 50 mil reais. Mas tem uma condição importante. Só quem realmente tem estudo consegue responder uma coisa dessas. Você aceita o desafio ou vai admitir que não tem capacidade?" Marina sentiu o sangue subir para o rosto em uma mistura de vergonha, humilhação e uma raiva que ela não sentia há muito tempo. Ela reconheceu perfeitamente o tom de deboche e desprezo na voz dele. Percebeu claramente que estava sendo humilhada de propósito, transformada em um espetáculo para o divertimento cruel de um homem rico que a via como menos que nada. Mas ela também viu algo nos olhos frios e calculistas de Eduardo que a incomodou profundamente e despertou uma memória dolorosa que ela tentava manter enterrada. Era exatamente o mesmo olhar de superioridade absoluta e desprezo que ela tinha visto tantas vezes durante sua vida sofrida. O olhar condescendente de médicos em hospitais públicos que a tratavam como se fosse burra demais para entender a doença da própria filha. O olhar de professores que desistiam de explicar a lição para crianças pobres. O olhar de gerentes de banco que falavam com ela como se fosse uma criança retardada, quando ela tentava entender os juros do empréstimo que precisava fazer para pagar o hospital quando o marido teve o derrame. Era o olhar arrogante de quem acha que algumas pessoas nascem naturalmente superiores e outras nascem naturalmente inferiores, e que essa divisão é justa e imutável. E foi exatamente nesse momento crucial que algo muito profundo dentro de Marina mudou completamente. Algo que havia estado dormindo durante décadas de resignação e submissão forçada finalmente despertou, como um vulcão adormecido que de repente entra em erupção. Durante toda
toda a sua vida, ela havia sido obrigada a ser invisível, a aceitar ser tratada como menos importante, a engolir humilhações diárias em silêncio, porque precisava desesperadamente do emprego para alimentar a família. Mas naquele dia, naquele momento específico, algo completamente diferente aconteceu dentro dela. Talvez fosse a chuva persistente lá fora que a havia feito pensar intensamente na filha Gabriela, que naquele exato momento estava provavelmente acordando para mais um dia duplo de trabalho e estudos, lutando contra todas as probabilidades para conseguir um diploma que deveria abrir porta, mas que Marina sabia que muitas vezes não abria nada para quem não tinha sobrenome importante ou conta bancária robusta. Talvez fosse o cansaço acumulado de 52 anos, sendo tratada como se não fosse absolutamente nada, como se sua existência só tivesse valor enquanto ela estivesse esfregando o chão ou limpando banheiros de pessoas que se consideravam naturalmente superiores a ela. Ou talvez fosse simplesmente o momento certo, escolhido pelo destino, para ela finalmente mostrar do que realmente era feita por baixo de décadas de silêncio forçado e humilhações engolidas. Marina olhou diretamente nos olhos de Eduardo pela primeira vez em 15 anos de trabalho naquele prédio e disse com uma voz que surpreendeu até ela mesma pela firmeza: "Eu aceito o seu desafio, senhor, mas se eu conseguir resolver além dos 50 mil reais, eu quero que o senhor me peça desculpas na frente de todos os seus funcionários por ter me tratado como se eu fosse burra." A ousadia de suas próprias palavras a assustou momentaneamente, mas era tarde demais para voltar atrás, e pela primeira vez em décadas, ela sentiu uma sensação estranha e libertadora de estar defendendo sua própria dignidade. Eduardo ficou momentaneamente desconcertado pela resposta inesperada de Marina. Ele havia esperado que ela recusasse o desafio imediatamente, admitindo sua inferioridade intelectual e saindo da sala com o rabo entre as pernas, envergonhada e humilhada como ele planejara. A ideia de que uma simples faxineira pudesse não apenas aceitar o desafio, mas também fazer exigências adicionais, era algo que simplesmente não cabia em sua visão de mundo ordenada e hierárquica. Ele deu uma risada forçada, ainda tentando manter sua posição de superioridade, e disse com desdém: "Está bem, aceito suas condições, mas quando você falhar miseravelmente, quero que você admita na frente de todos que pessoas como você realmente não têm capacidade para entender o mundo moderno." Marina se aproximou lentamente do quadro branco e começou a estudar a sequência numérica que Eduardo havia escrito com tanto cuidado malicioso. Os números estavam dispostos em uma ordem aparentemente completamente aleatória e caótica: 2, 7, 12, 39, 156, 781. Para qualquer pessoa sem formação matemática específica, aquela sequência pareceria não ter absolutamente nenhum sentido lógico, exatamente como Eduardo havia planejado. Ele havia criado essa sequência específica baseada em princípios de progressão matemática avançada que havia aprendido em seus cursos de pós-graduação em Cambridge, misturando conceitos de álgebra, geometria e teoria dos números de uma forma que considerava impossível para alguém sem educação formal decifrar. Mas algo muito interessante e inesperado começou a acontecer na mente de Marina enquanto ela observava aqueles números. Sua mente, que havia sido treinada e afiada por décadas, resolvendo problemas práticos e concretos da vida real, começou a perceber padrões e conexões que nem ela mesma conseguia explicar completamente. Era como se décadas de experiência, organizando, calculando, planejando e encontrando soluções criativas para problemas domésticos e profissionais, tivessem desenvolvido em seu cérebro uma forma única e intuitiva de processar informações numéricas e lógicas. Marina havia passado anos calculando mentalmente quanto tempo precisava para limpar cada sala, considerando o número de pessoas que a usavam, o tipo de sujeira mais comum, a dificuldade de acesso aos cantos, a frequência de uso dos banheiros. Ela sabia de cor quantos produtos de cada tipo eram necessários para um mês inteiro de trabalho, considerando variáveis como clima, época do ano,
quantidade de reuniões marcadas, até mesmo os hábitos pessoais de cada executivo. Sua mente havia desenvolvido uma capacidade extraordinária de encontrar padrões em meio ao caos aparente, de criar ordem a partir de informações aparentemente desconexas. Enquanto Marina permanecia em silêncio estudando o quadro, Eduardo já estava mentalmente se preparando para rir dela e para a humilhação final que viria quando ela admitisse sua derrota. Ele imaginou como seria engraçado e satisfatório ver uma faxineira sem estudo tentando desesperadamente resolver um problema matemático que ele havia criado especificamente para ser impossível para pessoas de classe inferior. Ele já estava planejando mentalmente a história divertida que contaria para seus amigos executivos mais tarde naquele mesmo dia sobre como havia colocado uma funcionária arrogante em seu devido lugar, provando cientificamente a inferioridade intelectual das classes trabalhadoras. Mas Eduardo estava prestes a ter o choque de sua vida. Depois de aproximadamente 3 minutos de silêncio concentrado, Marina respirou fundo e começou a falar, sua voz ainda ligeiramente trêmula, mas ganhando força e confiança a cada palavra pronunciada. Senhor, eu posso não ter estudado em universidade, cara, como o senhor, mas essa sequência aqui me lembra muito do jeito que eu organizo as tarefas da minha semana de trabalho e também me lembra os cálculos que eu faço para administrar o dinheiro lá em casa. Eduardo franziu as sobrancelhas profundamente, claramente confuso e já começando a se irritar com o que considerava uma perda completa de tempo e uma tentativa patética de enrolação. Do que diabos você está falando, mulher? Isso aqui é matemática avançada. Não tem absolutamente nada a ver com faxina ou com administração doméstica. Pare de enrolar e admita logo que não consegue resolver. Mas Marina continuou agora com mais segurança, apontando diretamente para os números escritos no quadro com uma precisão que surpreendeu até ela mesma. Olha só aqui, senhor. Esses números, eles não são aleatórios como o senhor quer me fazer acreditar. Cada um representa uma progressão específica, exatamente igual a quando eu calculo quantos produtos de limpeza diferentes vou precisar para cada andar desse prédio. Eu tenho que pensar no tempo que levo em cada sala individual, na dificuldade específica de cada tipo de superfície, no número exato de pessoas que usam cada espaço, na frequência de limpeza necessária. Eduardo estava começando a ficar visivelmente desconfortável, porque Marina estava falando com uma lógica estruturada e coerente que ele definitivamente não esperava de alguém que ele havia categorizado automaticamente como intelectualmente inferior. Havia algo na forma como ela estava analisando o problema que o estava incomodando profundamente. Uma abordagem sistemática que ele não conseguia simplesmente descartar como bobagem. Marina se aproximou ainda mais do quadro e, para o espanto absoluto de Eduardo, pegou o marcador diretamente da mão dele, que estava tão surpreso e desconcertado que nem sequer reagiu à ousadia dela. Ela começou a desenhar no quadro, criando setas e anotações que mostravam como cada número se relacionava matematicamente com o próximo, explicando seu raciocínio de uma forma que era simultaneamente simples e sofisticada. Veja bem aqui, senhor, Marina disse, sua voz agora carregada de uma confiança que ela não experimentava há décadas. Se eu pego o primeiro número, que é 2, e multiplico ele pela diferença entre ele e o segundo número, que é 7, eu tenho 2 vezes 5, que dá 10. Depois, eu somo esse resultado com a posição que o primeiro número ocupa na sequência, que é 1, e chego em 11. Mas aqui tem um truque, porque o próximo número não é 11, é 12. Isso significa que tem um padrão adicional escondido. Eduardo estava começando a sentir uma sensação muito desconfortável no estômago, porque mesmo sem querer admitir, ele estava percebendo que Marina estava no caminho certo. Ela estava decompondo o problema de uma forma que ele jamais havia imaginado, usando uma lógica prática e intuitiva que
que estava expondo a estrutura matemática por trás da sequência que ele havia considerado impossível de decifrar. Marina continuou sua explicação, agora completamente absorvida pelo problema, como se tivesse esquecido onde estava e com quem estava falando. O truque está aqui, ó. Cada resultado parcial é acrescido de mais um número a cada posição. No primeiro caso, somei 1, no segundo vou somar 2, no terceiro vou somar 3 e assim por diante. Então, para chegar do 2 ao 7, eu faço 2 multiplicado por algo, mais a posição, mais uma progressão. Deixa eu calcular melhor. Ela apagou parte do que havia escrito e começou uma nova abordagem, agora com os olhos brilhando de uma forma que Eduardo jamais havia visto em nenhuma faxineira. Na verdade, é mais simples do que eu pensei primeiro. Olha só. 2 vezes 3 mais 1 igual a 7. Depois 7 vezes 2 menos 2 igual a 12. Depois 12 vezes 3 mais 3 igual a 39. Depois 39 vezes 4 igual a 156. E finalmente 156 vezes 5 mais 1 igual a 781. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor e carregado de uma tensão elétrica que podia ser cortada com uma faca. Eduardo olhava fixamente para o quadro, verificando mentalmente e desesperadamente os cálculos que Marina havia feito, refazendo cada operação matemática em sua cabeça. E para seu horror absoluto e incredulidade total, ela estava completamente, irrefutavelmente certa. Não apenas certa, mas havia encontrado a solução usando uma abordagem que ele jamais havia considerado. Uma forma de pensar prática e intuitiva que mostrava uma compreensão profunda de padrões matemáticos complexos. Mais do que isso, Marina havia resolvido em aproximadamente 5 minutos um problema que ele havia levado quase 1 hora para criar, pensando orgulhosamente que seria absolutamente impossível para qualquer pessoa sem formação universitária avançada em matemática. A realização atingiu Eduardo como um trem em alta velocidade. Ele havia sido intelectualmente superado por uma mulher humilde que limpava banheiros para ganhar a vida. A expressão no rosto de Eduardo mudou dramaticamente da arrogância suprema para o choque profundo, depois para a incredulidade total e, finalmente, para algo que ele não sentia há décadas: humildade forçada. Ele olhou para Marina como se estivesse vendo uma aparição sobrenatural, porque absolutamente tudo que ele acreditava sobre inteligência, educação, classe social e valor humano estava sendo questionado e demolido por uma mulher simples que ele havia tentado humilhar para alimentar seu ego inflado. Como diabos você conseguiu fazer isso? Eduardo gaguejou, sua voz perdendo completamente toda a autoridade e superioridade que tinha apenas alguns minutos antes. Era como se alguém tivesse furado um balão cheio de ar e toda a sua arrogância estivesse esvaziando rapidamente, deixando apenas um homem confuso e profundamente abalado em suas convicções mais fundamentais. Marina percebeu a mudança radical na atitude dele e sentiu uma onda poderosa de confiança e dignidade que não experimentava há muitos anos. Era como se uma versão mais forte e corajosa de si mesma, que havia estado enterrada sob décadas de humilhações e silêncio forçado, finalmente estivesse emergindo para a superfície. Senhor! O senhor realmente acha que porque eu não tive a oportunidade de estudar em escola cara, eu não sei pensar? O senhor acha que inteligência é privilégio exclusivo de quem nasceu rico? A voz de Marina estava ficando mais forte e assertiva a cada palavra, carregada de uma dignidade natural que havia estado escondida por anos de submissão forçada e humilhações silenciosas. Eu passo o dia inteiro, todos os dias, resolvendo problemas complexos que o senhor nem imagina que existem. Quando o elevador quebra e eu preciso subir 32 andares carregando equipamento pesado, eu calculo matematicamente a melhor forma de dividir a carga para não me machucar. Quando um banheiro entope e eu preciso descobrir exatamente onde está o problema sem poder chamar o encanador porque a empresa não quer gastar dinheiro, eu uso lógica pura para resolver a situação. Eduardo estava completamente mudo,
incapaz de formular qualquer resposta coerente para o que estava ouvindo. Sua visão de mundo, construída cuidadosamente sobre a premissa absoluta de que educação formal cara era sinônimo direto de inteligência superior, estava desmoronando completamente diante de seus olhos. Ele sempre havia acreditado religiosamente que seu sucesso empresarial vinha exclusivamente de seu intelecto naturalmente superior, desenvolvido nas melhores universidades do mundo, nunca sequer considerando a possibilidade de que talvez muitas das pessoas que ele desprezava rotineiramente possuíssem formas de inteligência que ele nem conseguia reconhecer ou valorizar. Marina continuou, agora olhando diretamente nos olhos de Eduardo, sem qualquer traço de submissão ou medo, como uma igual, falando com outro igual. Quando eu chego em casa, depois de um dia inteiro de trabalho pesado, e preciso fazer o dinheiro da semana render até o próximo pagamento, eu faço cálculos financeiros que fariam qualquer contador ou administrador ficar genuinamente impressionado. Eu sei exatamente quanto posso gastar com cada item, como distribuir os recursos limitados, como priorizar necessidades, como encontrar alternativas criativas quando o dinheiro não é suficiente. A transformação acontecendo em Eduardo era visível e dramática. Toda a sua arrogância havia evaporado completamente, dando lugar a algo que ele não experimentava há muito tempo: humildade genuína e forçada. Ele começou a se lembrar, pela primeira vez em anos, de sua própria trajetória privilegiada, de como havia herdado não apenas dinheiro substancial, mas também oportunidades extraordinárias que nunca havia precisado lutar para conseguir. Suas escolas caras, suas viagens educativas pelo mundo, sua rede de contatos influentes, absolutamente tudo havia sido entregue a ele em uma bandeja de prata banhada a ouro, enquanto Marina havia construído sua sabedoria prática do zero absoluto, tijolo por tijolo, através de experiências difíceis e desafiadoras que ele jamais havia enfrentado nem remotamente. Nesse momento exato de máxima tensão, a porta da sala se abriu abruptamente e entrou Júlia, a assistente executiva pessoal de Eduardo, acompanhada de 3 homens asiáticos, vestindo ternos impecáveis e carregando pastas de couro caro. Todos pararam na entrada da sala, claramente surpresos com a cena inesperada que encontraram. O poderoso Eduardo Vasconcelos em pé ao lado de uma faxineira diante de um quadro cheio de cálculos matemáticos complexos. Senhor Vasconcelos, Júlia disse nervosamente, percebendo imediatamente que havia interrompido algo importante e potencialmente delicado. Os investidores da Yamamoto Corporation chegaram 40 minutos mais cedo que o previsto. Eles estão aqui para a reunião de avaliação. Eduardo olhou automaticamente para seu relógio caro e percebeu com horror que havia perdido completamente a noção do tempo durante sua conversa transformadora com Marina, completamente absorvido pelo que estava acontecendo. Os 3 empresários japoneses se apresentaram formalmente com reverências respeitosas, e Eduardo tentou desesperadamente recuperar sua compostura profissional habitual, mas ainda estava visivelmente abalado e confuso pelo que havia acabado de experimentar. Sua confiança estava completamente abalada, e pela primeira vez em décadas, ele se sentia inseguro sobre suas próprias capacidades e convicções. O líder do grupo, um homem mais velho e distinto, chamado Takeshi Yamamoto, observou imediatamente a tensão palpável na sala e notou Marina, que permanecia parada ao lado do quadro branco, onde ainda estavam claramente visíveis os cálculos matemáticos complexos que ela havia feito. Yamamoto se aproximou lentamente do quadro branco, seus olhos experientes e analíticos estudando cuidadosamente os números e cálculos que estavam escritos ali. Como um empresário que havia passado décadas avaliando capacidades intelectuais e potencial humano em empresas ao redor do mundo, ele reconheceu imediatamente que estava vendo algo extraordinário e inesperado. Esta solução matemática é extremamente elegante e criativa, ele comentou em português fluente, com um leve sotaque
que demonstrava anos de experiência internacional. A abordagem é simultaneamente sofisticada e prática. Quem foi o responsável por resolver este problema complexo? Eduardo hesitou profundamente, olhando alternadamente entre Marina e os investidores japoneses, sabendo instintivamente que sua resposta poderia mudar completamente o rumo daquela reunião crucial e potencialmente de toda a sua carreira empresarial. Ele sentia como se estivesse em uma encruzilhada existencial, onde qualquer direção que escolhesse teria consequências permanentes e irreversíveis. Por um lado, seu orgulho ferido e sua arrogância de décadas o empurravam a mentir, a tomar o crédito pela solução de Marina e manter sua imagem de superioridade intelectual intacta diante dos investidores. Por outro lado, algo havia mudado fundamentalmente dentro dele durante aquela conversa transformadora. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava sendo forçado a confrontar suas próprias limitações e preconceitos. Marina percebeu a hesitação de Eduardo e tomou a iniciativa de falar diretamente, mostrando uma coragem que surpreendeu até ela mesma. Eu resolvi esse problema, senhores, ela disse com voz clara e firme, olhando diretamente nos olhos de Yamamoto. Meu nome é Marina Ferreira da Silva. Eu trabalho na limpeza deste prédio há 15 anos e o senhor Vasconcelos me desafiou a resolver essa sequência matemática. O silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de significado. Os 13 investidores japoneses trocaram olhares significativos entre si, comunicando-se através de nuances culturais que apenas eles entendiam completamente. Yamamoto se aproximou ainda mais de Marina, estudando seu rosto com o mesmo cuidado científico com que havia analisado os cálculos no quadro. Senhora Marina, ele disse respeitosamente, poderia me explicar exatamente como chegou a esta solução? Estou genuinamente interessado em compreender seu processo de raciocínio. Marina respirou fundo, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela, mas também sentindo uma confiança crescente que vinha de saber que havia provado seu valor intelectual de forma irrefutável. Senhor, eu comecei observando que os números não eram realmente aleatórios, mesmo parecendo ser no primeiro momento. Na minha experiência organizando o trabalho aqui no prédio, eu aprendi que tudo que parece caótico na superfície, geralmente, tem uma lógica escondida por baixo. Basta saber onde procurar. Ela se virou para o quadro e começou a explicar novamente, desta vez para uma audiência que estava genuinamente interessada em aprender, não em humilhá-la. Eu percebi que cada número da sequência seguia uma regra específica baseada na sua posição e no número anterior. É como quando eu calculo quantos produtos de limpeza vou precisar para cada andar, considerando variáveis como o número de pessoas, o tipo de atividade que acontece em cada espaço e a frequência de uso. Tudo tem um padrão, mesmo quando não é óbvio no começo. Yamamoto escutava atentamente, fazendo anotações em um caderno pequeno que havia tirado do bolso interno do paletó. Fascinante, ele murmurou, claramente impressionado. Você desenvolveu uma abordagem intuitiva para a resolução de problemas que combina a análise lógica com experiência prática. Isso é exatamente o tipo de pensamento inovador que nossa corporação valoriza em potenciais parceiros. Eduardo sentia como se estivesse assistindo a sua vida profissional e pessoal se transformando diante de seus olhos. Durante décadas, ele havia construído sua identidade e seu sucesso sobre a premissa de que era intelectualmente superior às pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que considerava de classe inferior. Mas ali estava Marina, uma mulher que ele havia tentado humilhar, sendo elogiada e respeitada por alguns dos investidores mais sofisticados do mundo por demonstrar exatamente o tipo de capacidade intelectual que ele sempre havia reivindicado como exclusivamente sua. Um dos outros investidores japoneses, um homem mais jovem chamado Hiroshi Tanaka, se aproximou de Eduardo com uma expressão séria e profissional. Senhor Vasconcelos, nós viemos aqui hoje para avaliar não apenas os números de sua empresa, mas principalmente a qualidade humana e a capacidade de inovação de sua organização. O que acabamos de presenciar
nos conta uma história muito interessante sobre os valores e a cultura de sua corporação. Eduardo sentiu um frio na barriga, percebendo que sua tentativa de humilhar Marina havia se transformado em uma avaliação imprevista de seu próprio caráter e liderança. Eu estava apenas testando as capacidades de resolução de problemas, ele disse fracamente, tentando salvar a situação sem muito sucesso. Yamamoto levantou a sobrancelha, claramente não convencido pela explicação de Eduardo. Entendo. E qual foi sua conclusão sobre as capacidades da senhora Marina? A pergunta era uma armadilha educada, mas ainda assim uma armadilha. E Eduardo sabia que sua resposta seria crucial para determinar se os investidores japoneses decidiriam fazer negócios com sua empresa. Foi nesse momento crítico que algo extraordinário aconteceu dentro de Eduardo. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele escolheu a honestidade brutal ao invés da autopromoção calculada. Minha conclusão, ele disse lentamente, é que eu estava completamente errado sobre muitas coisas. Marina demonstrou uma capacidade intelectual que eu nem sabia que existia. E eu preciso reconhecer que meus preconceitos me cegaram para talentos extraordinários que estavam bem na minha frente. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse censurá-las. E ele percebeu que estava experimentando algo que não sentia há décadas: a vulnerabilidade genuína de admitir estar errado. Durante anos, eu acreditei que inteligência era sinônimo de educação formal, cara, e que pessoas como eu eram naturalmente superiores. Hoje, eu descobri que estava profundamente enganado. Marina olhou para Eduardo com uma expressão complexa, misturando surpresa, cautela e talvez o início de algo parecido com respeito. Ela não havia esperado que ele admitisse publicamente seus erros, especialmente diante de investidores importantes. Era o tipo de honestidade que ela raramente havia visto em pessoas de sua posição social. Yamamoto fez mais algumas anotações em seu caderno, claramente interessado na dinâmica que estava se desenvolvendo. Senhora Marina, ele disse, gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua experiência profissional e sua abordagem para a resolução de problemas. Você mencionou que trabalha na limpeza há 15 anos. Que outros tipos de desafios você enfrenta regularmente que exigem pensamento analítico? Marina ficou um pouco surpresa com o interesse genuíno do investidor, mas respondeu com crescente confiança. Senhor, todos os dias eu preciso otimizar meu tempo e recursos de formas que muita gente nem imagina. Por exemplo, eu sei exatamente quantos minutos levo para limpar cada tipo de sala, dependendo do tamanho, do nível de bagunça e do tipo de móveis que tem dentro. Eu calculo rotas eficientes para não desperdiçar tempo caminhando desnecessariamente pelos corredores. Ela se animou enquanto falava, percebendo que finalmente alguém estava valorizando genuinamente sua experiência e conhecimento. Eu também preciso gerenciar estoque de produtos, previsão de demanda, controle de qualidade e até mesmo gestão de conflitos quando há problemas com outros funcionários. Na verdade, eu faço muitas das mesmas coisas que um gerente faz. Só que ninguém nunca chamou do meu trabalho de gestão. Hiroshi Tanaka se aproximou e fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Senhora Marina, você já pensou em trabalhar em uma função que utilizasse mais diretamente suas capacidades analíticas? A pergunta pairou no ar como uma possibilidade que ninguém havia considerado anteriormente. Marina hesitou, olhando rapidamente para Eduardo antes de responder. Senhor, eu sempre sonhei em fazer outras coisas, mas nunca tive oportunidade de estudar. Sem diploma, as portas não se abrem para pessoas como eu. E também, eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Não posso me dar ao luxo de sonhar muito alto. Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se aproximou de Marina e, para surpresa de todos na sala, se dirigiu a ela com um respeito que jamais havia demonstrado antes. Marina, eu gostaria de fazer uma proposta diferente. Além dos R$ 50.000 que te devo pela aposta, eu quero oferecer uma oportunidade real para você aplicar suas capacidades em uma função que faça jus ao seu potencial. Marina o olhou com ceticismo.
ainda processando a transformação dramática que havia acontecido naquele homem nos últimos 20 minutos. Que tipo de oportunidade, senhor? Eduardo respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão que definiria não apenas o futuro de Marina, mas também o seu próprio caráter como líder. Eu quero criar uma posição nova na empresa, focada em otimização de processos e eficiência operacional. Você passaria por um período de treinamento formal, mas estaria aplicando exatamente o tipo de raciocínio que demonstrou hoje. E eu garantiria que você tivesse acesso à educação formal também, se quisesse. O silêncio na sala era total. Marina sentia como se estivesse sonhando, como se toda a sua vida estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. Depois de décadas sendo invisível e desvalorizada, de repente ela estava sendo oferecida uma chance real de crescimento e reconhecimento. Yamamoto observava toda a interação com interesse crescente. Senhor Vasconcelos, esta demonstração de capacidade de reconhecer e cultivar talentos inesperados é exatamente o que nossa corporação procura em parceiros de longo prazo. Uma empresa que consegue identificar e valorizar a inteligência onde quer que ela se manifeste é uma empresa com futuro promissor. Marina finalmente encontrou sua voz novamente. Senhor Eduardo, eu aceito sua proposta, mas com uma condição. Todos olharam para ela com curiosidade. Eu quero que essa oportunidade seja estendida para outras pessoas também. Quantas pessoas brilhantes trabalham neste prédio em funções subvalorizadas porque nunca tiveram chance de mostrar do que são capazes? A pergunta de Marina atingiu Eduardo como um raio de consciência. Ele percebeu que durante anos havia desperdiçado talentos incríveis simplesmente por não conseguir enxergar além de títulos e diplomas. Quantas soluções criativas, quantas inovações, quantas melhorias operacionais ele havia perdido por preconceito. Você está certa, Eduardo disse, sua voz carregada de uma humildade que era completamente nova para ele. Vamos criar um programa de identificação e desenvolvimento de talentos internos, independentemente da função atual ou formação educacional. Você poderia ajudar a desenvolver os critérios de avaliação baseados em sua experiência de quem realmente conhece os desafios práticos do trabalho operacional. Yamamoto fechou seu caderno de anotações com um sorriso satisfeito. Senhores, creio que vimos o suficiente para nossa avaliação inicial. A capacidade de uma organização de se adaptar, aprender e crescer a partir de situações inesperadas é um indicador muito mais confiável de sucesso futuro do que qualquer planilha financeira. Naquele momento, Marina percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas por causa da oportunidade profissional que estava sendo oferecida, mas porque ela havia finalmente encontrado sua própria voz e valor. Ela havia provado para si mesma e para o mundo que inteligência não tem classe social, que sabedoria pode vir de qualquer lugar e que o valor de uma pessoa não é determinado pelo diploma na parede, mas pela qualidade de seu caráter e pela profundidade de sua humanidade. Eduardo, por sua vez, estava começando uma jornada de autodescoberta que o forçaria a questionar tudo o que havia acreditado sobre si mesmo e sobre o mundo. Pela primeira vez em décadas, ele estava aprendendo algo verdadeiramente novo, que a verdadeira inteligência inclui a humildade de reconhecer que você não sabe tudo e a sabedoria de valorizar as pessoas por quem elas realmente são, não por onde nasceram ou quanto dinheiro tem no banco. 3 meses depois daquele dia transformador, a história que havia começado com uma tentativa cruel de humilhação havia se tornado uma revolução silenciosa dentro da corporação Milênio. Marina estava sentada em seu novo escritório, uma sala pequena, mas confortável, no 28º andar, revisando relatórios de eficiência operacional que ela havia preparado, usando metodologias que combinavam sua experiência prática com cursos de gestão que Eduardo havia providenciado para ela. Era difícil acreditar como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo, mas ali,
estava ela, oficialmente contratada como coordenadora de otimização de processos, um cargo criado especificamente para aproveitar suas habilidades únicas. Nos primeiros dias em sua nova função, Marina havia enfrentado resistência e ceticismo de muitos funcionários que não conseguiam aceitar que uma ex-faxineira pudesse ocupar uma posição de responsabilidade. Comentários maldosos eram sussurrados pelos corredores. Piadas eram feitas nas redes sociais internas da empresa e muitos esperavam ansiosamente que ela falhasse para provar que tudo não passava de um experimento mal pensado de Eduardo. Mas Marina havia surpreendido a todos, incluindo ela mesma, com sua capacidade de adaptação e aprendizado. Em suas primeiras semanas, ela havia identificado dezenas de ineficiências operacionais que estavam custando à empresa milhares de reais mensalmente. Seu conhecimento íntimo dos processos de limpeza e manutenção, combinado com sua nova compreensão de gestão empresarial, permitiu que ela propusesse soluções inovadoras que nenhum consultor externo havia conseguido identificar. Ela reorganizou horários de limpeza para otimizar o uso de energia elétrica, renegociou contratos com fornecedores baseada em sua experiência prática com produtos e criou um sistema de feedback dos funcionários operacionais que resultou em melhorias significativas na produtividade geral. Eduardo, por sua vez, estava passando pela transformação pessoal mais profunda de sua vida adulta. A arrogância que havia definido sua personalidade por décadas estava sendo gradualmente substituída por uma curiosidade genuína sobre as pessoas ao seu redor e suas capacidades escondidas. Ele havia começado a fazer algo que jamais havia feito antes: conversar regularmente com funcionários de todos os níveis hierárquicos, não para testá-los ou humilhá-los, mas para aprender com suas experiências e perspectivas. O programa de identificação de talentos internos que Marina havia sugerido estava produzindo resultados extraordinários. Dezenas de funcionários que haviam sido ignorados por anos estavam sendo descobertos e promovidos para funções que aproveitavam melhor suas capacidades naturais. Carlos, que trabalhava na segurança há 8 anos, revelou-se um gênio em análise de dados e foi transferido para o departamento de Business Intelligence. Dona Conceição, que trabalhava na cozinha, demonstrou habilidades excepcionais de gestão de pessoas e assumiu a coordenação de recursos humanos do prédio. José, que era faxineiro noturno, surpreendeu a todos com seus conhecimentos autodidatas de programação e foi incorporado à equipe de desenvolvimento de sistemas. A mudança mais dramática, porém, estava acontecendo na própria cultura organizacional da empresa. A hierarquia rígida, baseada em títulos e diplomas, estava sendo substituída por uma meritocracia verdadeira, baseada em resultados e capacidades reais. Reuniões que antes eram monólogos de Eduardo se tornaram discussões colaborativas, onde as melhores ideias podiam vir de qualquer pessoa, independentemente de sua posição formal na empresa. Os investidores japoneses da Yamamoto Corporation não apenas aprovaram o investimento na Millennium, mas também propuseram uma parceria de longo prazo que incluía a exportação das metodologias de gestão de talentos desenvolvidas por Marina para outras empresas do grupo. Yamamoto havia comentado em reuniões posteriores que raramente havia visto uma transformação organizacional tão rápida e autêntica, e que a capacidade da empresa de aprender e evoluir era exatamente o que eles procuravam em parceiros estratégicos. Marina estava especialmente orgulhosa do impacto que sua nova posição havia tido na vida de sua filha, Gabriela. Com o aumento substancial de salário e a estabilidade financeira que sua nova função proporcionava, Gabriela havia conseguido se dedicar integralmente aos estudos nos últimos meses da faculdade, sem precisar trabalhar durante o dia. Mais importante ainda, Marina havia se tornado uma inspiração viva para a filha,
provando que nunca é tarde para buscar crescimento pessoal e profissional, independentemente das circunstâncias. Naquela tarde específica de uma quinta-feira ensolarada, Marina estava finalizando um relatório sobre otimização energética quando Eduardo bateu na porta de seu escritório. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma relação profissional respeitosa e colaborativa, mas Marina ainda sentia uma pontada de nervosismo sempre que ele aparecia, uma lembrança inconsciente dos anos de invisibilidade e submissão. "Marina, posso entrar?" Eduardo perguntou, sempre pedindo permissão desde que ela havia assumido sua nova função. "Claro, senhor Eduardo. O que posso fazer pelo senhor?" Marina respondeu, indicando uma cadeira à frente de sua mesa. "Na verdade, eu vim aqui para fazer uma proposta diferente", Eduardo disse, sentando-se e parecendo ligeiramente nervoso. "Os resultados que você tem conseguido aqui são extraordinários e eu gostaria de discutir uma expansão significativa de suas responsabilidades." Marina o olhou com curiosidade e cautela. "Que tipo de expansão?" Eduardo respirou fundo antes de continuar. "A Yamamoto Corporation está propondo criar um instituto de desenvolvimento de talentos com foco em identificação de capacidades não convencionais. Eles querem que você seja a diretora executiva do projeto, trabalhando com empresas em todo o Brasil e depois expandindo para a América Latina." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentia como se sua vida estivesse sendo reescrita mais uma vez. Desta vez, em uma escala que ela jamais havia ousado sonhar. "Senhor Eduardo, isso parece uma responsabilidade enorme. Eu ainda estou aprendendo tanto sobre gestão empresarial." Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que havia se tornado muito mais comum nos últimos meses. "Marina, você já provou que tem algo muito mais valioso que qualquer conhecimento técnico: a capacidade de enxergar potencial onde outros veem apenas limitações. Isso não se ensina em universidade nenhuma." Marina ficou em silêncio por alguns momentos, processando a magnitude da oportunidade que estava sendo oferecida. "Posso pensar sobre isso?" ela perguntou. "É claro", Eduardo respondeu, "mas quero que você saiba que, independentemente da sua decisão, você já transformou esta empresa e a minha vida de formas que eu jamais poderei retribuir adequadamente." 2 semanas depois, Marina havia aceito a proposta e estava se preparando para uma mudança que a levaria muito além dos limites de São Paulo. Mas antes de assumir sua nova função, ela fez questão de organizar uma cerimônia especial para os funcionários da Milênio, uma celebração dos talentos descobertos e das transformações alcançadas. O evento aconteceu no auditório principal da empresa, com a presença de todos os funcionários, desde executivos até pessoal de limpeza. Marina subiu ao palco vestindo um terno elegante, mas simples, carregando consigo a dignidade de quem havia percorrido uma jornada extraordinária de autodescoberta e crescimento. Há alguns meses, ela começou, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório silencioso. "Eu era invisível nesta empresa. Vocês passavam por mim todos os dias, sem me ver realmente, e eu havia aceitado que esse era meu lugar no mundo. Hoje eu estou aqui não para contar minha história pessoal, mas para falar sobre algo muito mais importante: o valor que existe dentro de cada um de vocês, independentemente da função que exercem ou do diploma que têm ou não têm." Ela fez uma pausa, olhando para centenas de rostos atentos à sua frente. "Eu descobri que inteligência não tem classe social, que sabedoria pode nascer em qualquer lugar e que o potencial humano é uma força poderosa que só precisa de reconhecimento e oportunidade para florescer. Cada pessoa nesta sala tem talentos únicos que podem contribuir para algo maior, mas só descobriremos esses talentos se tivermos a coragem de olhar além das aparências e dos preconceitos." Marina continuou, sua voz ganhando força emocional. "Eu não estou aqui para dizer que todo mundo pode ser CEO ou milionário, porque isso seria mentira, mas estou aqui para garantir que todo mundo pode ser valorizado, respeitado e ter a chance de crescer dentro de suas capacidades e circunstâncias. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um de vocês, não necessariamente da mesma forma,
mas de acordo com seus próprios talentos e sonhos. No fundo do auditório, Eduardo assistia à apresentação com uma mistura de orgulho e reflexão profunda. Ele havia aprendido que verdadeira liderança não significa se sentir superior aos outros, mas significa criar condições para que outros possam descobrir e desenvolver seu próprio potencial. A jornada de Marina havia sido transformadora para ela, mas também havia sido transformadora para ele e para toda a organização. Quero deixar vocês com uma reflexão. Marina disse, se aproximando do final de sua apresentação: nunca permitam que alguém os faça sentir inferior por causa de onde nasceram, quanto dinheiro têm ou quantos anos estudaram. O valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de contribuir quando tem a oportunidade certa. E se vocês estão esperando que alguém venha reconhecer seu valor, talvez seja a hora de começarem a reconhecer esse valor em vocês mesmos. A ovação que se seguiu foi longa e emocionada, mas Marina sabia que o verdadeiro sucesso de sua mensagem não seria medido pelos aplausos, e sim pelas transformações individuais que cada pessoa faria em suas próprias vidas. 6 meses depois, Marina estava viajando pelo Brasil, visitando empresas e implementando programas de desenvolvimento de talentos baseados em sua experiência na Millennium. Em cada cidade que visitava, ela encontrava histórias similares à sua. Pessoas brilhantes trabalhando em funções subvalorizadas, esperando por uma oportunidade de mostrar do que eram capazes. O Instituto Marina Silva de Desenvolvimento Humano, como ficou conhecido, já havia identificado e promovido mais de 1.000 funcionários em 50 empresas diferentes. Gabriela havia se formado em pedagogia e se juntado ao Instituto como especialista em programas educacionais para adultos. Eduardo havia se tornado um defensor apaixonado da meritocracia verdadeira, palestrando em universidades e eventos empresariais sobre a importância de reconhecer talentos não convencionais. A história, que havia começado com uma tentativa cruel de humilhação, havia se transformado em um movimento nacional de valorização do potencial humano. Marina frequentemente refletia sobre como um único momento de coragem para defender sua dignidade havia mudado não apenas sua vida, mas as vidas de milhares de outras pessoas. Em suas palestras pelo país, ela sempre terminava com a mesma mensagem: a inteligência que muda o mundo não vem apenas das universidades caras ou dos escritórios luxuosos. Ela vem do coração de pessoas simples que têm a coragem de acreditar em si mesmas e a determinação de provar que todo ser humano tem um valor único e insubstituível. Nunca subestimem o poder de uma pessoa comum que decide não aceitar mais ser tratada como inferior, porque essa pessoa pode ser exatamente a centelha que o mundo estava esperando para se transformar. A verdadeira lição da história de Marina não era que todo mundo pode se tornar rico ou famoso, mas que todo mundo merece ser visto, valorizado e respeitado por sua humanidade única. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Em um mundo que frequentemente mede as pessoas por suas posses ou títulos, o maior ato revolucionário é simplesmente reconhecer a dignidade e o potencial que existe dentro de cada ser humano, independentemente de suas circunstâncias.